podendo reformar-se com 200 a 300 contos. Não estou maluco, é verdade. Isso tem a ver com a identidade do professor, que não foi sendo acompanhada ao longo da evolução dos normativos nos últimos 30 anos. O que eu quero dizer com a identidade fundamental do professor cabo-verdiano? Tem a ver com aquilo que se desenhou a partir do nascimento da Escola de Habilitação de Professores da Variante, na Ilha de Santiago. Há exatamente 55 anos, estruturava-se no interior de Santiago a primeira experiência ininterrupta de formação de professores. Era uma escola que formava professores por 4 anos e lançava no mercado jovens habilitados com 4 anos de formação, com 18 anos. Por que a identidade do professor foi cimentada nessa escola? Eu chamo a atenção, aliás, apelo a atenção dos professores formados por essa escola e também do especialista, o professor Bartolomeu Varela, que foi meu professor de Gestão e Administração Educativa, Direito Educativo, Introdução ao Direito e tudo mais. Ele que faça sublinhados e notas de rodapé nos aspectos que eu não conseguir ser muito rigoroso, a ele todos os meus respeitos, nesse sentido. Portanto, dizia, a identidade do professor foi cimentada lá. Por quê? Porque essa escola lançava professores formados durante 4 anos, mas com 18 anos de idade. Ninguém fica parado sem estudar aos 18 anos de idade. Dessa altura até hoje, sempre os normativos que foram criados levaram em conta essa possibilidade, esse caráter de progressividade na carreira do pessoal docente. Mas o pessoal docente, apesar de ter a sua identidade semeada com o nascimento dessa escola, o normativo que consubstancia, em formato de lei, a identidade do professor, saiu quase que, aliás, 20 anos depois. 20 anos depois, o doutor Pedreira vinha de Portugal e ainda no quadro da Primeira República desenhou-se a Lei de Bases do Sistema Educativo, a primeira Lei de Bases do Sistema Educativo do país independente, que teve outras prioridades, mas no final da Primeira República desenhou-se e publicou-se a Lei de Bases do Sistema Educativo em dezembro de 1990. E a partir daí surge o Estatuto do Pessoal Docente como documento normativo onde ficam substanciados o professor de posto profissionalizado, o monitor especial, os professores que depois viriam com o curso do Instituto Pedagógico, do Instituto Superior de Educação, numa gradualidade imensa, muito difícil de gerir administrativamente, mas não havia, digamos, uma pejoratividade dessa gradualidade. É a complexidade das necessidades sociais de educação e da estrutura da população, mas a complexidade, sobretudo, da profissão docente obriga que um estatuto não tenha uma ou duas categorias profissionais. Não é possível. Não se pode chamar pessoal docente ao pessoal que se regulamenta por 2 ou 3 categorias. Vamos lá ver. Se politicamente se decidir que os alunos têm que ter noções de carpintaria, temos que ter um normativo do pessoal docente capaz de contratar um mestre de oficinas, um carpinteiro. Fala-se muito da necessidade de formar artistas. Era mais o que faltava. Ser licenciado para poder ensinar arte às crianças. O estatuto do pessoal docente precisa ser melhorado em termos de diversidade de enquadramentos em vez de reduzi-los. Até esse ponto. Mas a escola da variante também deu ao professor cabo-verdiano
por exemplo, a certeza de que, apesar de estar formado e ser quadro definitivo do sistema, poderia reformar-se com, digo, a Escola de Formação de Professores e a publicação do normativo do pessoal docente pela primeira vez no início dos anos 90, deu essas duas realidades, deram ao professor cabo-verdiano essa certeza. Você poderia começar a trabalhar hoje com a certeza de que iria reformar-se com o dobro do vencimento. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu algo muito melhor. Os professores reformaram-se com mais do que 10 vezes o vencimento inicial. Em 1988, por exemplo, um professor formado pela antiga escola da Variante ganhava por aí, se não estou enganado, as pessoas que me clarifiquem, mas nos finais dos anos 80 era por volta de 8 mil escudos. E um professor formado pela Escola de Magistério Primário, que por muito tempo houve coabitação dessas duas escolas, da Variante e do Magistério Primário. A Escola da Variante foi fechada, mas o Magistério continuou. O do Magistério, 10 mil escudos. Esses professores continuaram os seus estudos, porque depois veio a criar-se o curso do Instituto Pedagógico, e tiveram a oportunidade de fazer uma atualização em exercício chamada Curso de Formação em Exercício de Professores, FEPROF, segunda fase, e que conferia, portanto, uma atualização que dava equivalência do professor de ensino básico. E esses professores saíram de um salário mensal de 10 mil para 34 mil. Mais do que mais do triplo do coisa. E com a evolução na carreira, porque o Estatuto sempre conferiu a possibilidade de um professor do ensino básico, 15 anos depois, receber um acrescento de 10%, 20 anos depois 20%, 25 anos depois 30%, 30 anos depois 40%. Então, muitos desses professores estão aí, reformados, oferindo um vencimento de 100 e tal mil escudos. Hoje. Muito mais do que aquilo que... De maneira que hoje, um estatuto que responde à identidade fundamental do professor de um país que quer se desenvolver. Não é um estatuto para resolver o problema do enquadramento das listas, das pendências hoje, mas é um estatuto para um país que deve ser desenvolvido daqui a 30 anos. Esse estatuto deve também dar a esse professor, pelo menos, a certeza jurídica que sempre esteve subjacente às diferentes versões do Estatuto do Pessoal Docente ao longo dos 30 anos, dos últimos 30 anos, que é a tradição de formação contínua, sem interrupção, a formação de professores sem interrupção em Cabo Verde, tem 55 anos. Mas um documento normativo e identitário dos professores tem 30 e poucos anos. 30 anos, em 1994, saíam os primeiros habilitados com o curso de formação de professores do ensino básico e também equivalentes, os que terminaram, o primeiro grupo que terminou a segunda fase da formação em exercício, há 30 anos, tiveram essa certeza. Receberam as reclassificações e de lá para cá, sempre reclassificação, progressão e promoção fizeram parte do vocabulário da vida docente em Cabo Verde. E isso deve continuar, porque Cabo Verde ainda não é um país desenvolvido e então o normativo também, pelo qual se gera a vida docente do país, deve continuar a dar essa possibilidade, essa certeza. Portanto, os professores que estão, os meus formandos daqui do curso de formação de professores, que estão sendo lançados no mercado neste momento, têm que ver um normativo que dê a mesma certeza que nós tivemos lá atrás. Eu fiz o meu primeiro curso
de habilitação profissional, o curso de formação de professores, que orientou a minha vida até hoje, nessa certeza de que eu iria reformar-me com pelo menos o dobro do salário com que iniciei. Vai ser um pouco mais, os atrasos, todos a gente compreende, mas não aceita. Os atrasos têm que ser vencidos, não com a diminuição dos direitos e garantias. E então, se hoje os professores podem começar com 70, não deveria ser mais 70. Por quê? Porque esses 34 mil de 1994 davam mais do que uma tonelada de arroz. E hoje, o licenciado, e não era uma licenciatura, e hoje o licenciado não consegue. Então, primeiro, atualização do salário para que, no mínimo, corresponda a isso. Portanto, tinha que ser mais do que 100 mil para iniciar. E então as progressões, as melhorias salariais na carreira para levar o professor a reformar-se com o dobro. Então, nada menos do que 200 e tal mil escuros a 300. Essa é que é a coisa. Esta é a realidade.